tipicamente a gente mais se arrepende do que deixou de fazer do que fez. Tudo que você faz, mesmo que seja uma jornada não tão boa, você aprende alguma coisa. Não fazer é pior. Uma das grandes riquezas de produzir esses conteúdos que estão por trás da TI, nos livros, nas edições e também aqui na entrevista 50 CIOs é rever grandes amigos. Amigos de verdade, amigos de jornada, amigos de momentos felizes e momentos mais difíceis em nossas trajetórias. O meu convidado de hoje é esta pessoa. O currículo dele, eu ficaria talvez aqui alguns minutos para falar de toda a experiência, mas o que eu quero falar hoje aqui é do ser humano, da pessoa. Paulo Farroco é o meu convidado desse nosso bate-papo. Farroco, uma alegria poder te receber aqui. Obrigado, Renato. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Você sempre muito generoso, muito mais do que a gente merece, né? Eu também retribuo as palavras, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro demais. Algum dia, alguém tem que fazer isso invertido. Alguém, algum dia, tem que sentar onde você está e você sentar aqui para contar a sua história. Eu tenho certeza absoluta que todos nós vamos sair muito mais enriquecidos, também escutar a sua história. Eu já tive o prazer de escutar um pedacinho dela, mas eu acho que tem que ficar documentado, tem que ser documentado. Então, alguém que nos assista, por favor, tome essa iniciativa e chame o Renato para sentar nessa cadeira aqui. Né? Porque a gente vai ser homenageado também com uma história riquíssima de vida, de um empreendedor nato e que criou essa companhia maravilhosa. E eu só tenho a agradecer. Obrigado, Renato. Muito obrigado. Querido amigo. Que palavras bonitas. Eu aceito o desafio e vamos providenciar, sim, esse encontro. Muito bom, muito tá bom. Tá mais do que aceito. Vindo de você, eu acho que muito bom. Não preciso mais de nada. E vai ser muito legal, vai ser muito legal. Muito legal de escutar. Você já recebeu os maiores e melhores prêmios, né, que o setor de TI pode conferir a um grande profissional. Você já liderou grandes equipes que hoje, né, eu posso atestar que são pessoas, são times que evoluíram muito após de ter passado sobre a sua gestão, né? E tenho certeza que você aprendeu muito com cada um deles. Você esteve à frente das maiores empresas do nosso país, né, que puderam ter um pouquinho do Paulo Farroco, né, no estilo de liderança, um estilo inovador, prático, mão na massa, né, com muito cuidado no relacionamento de pessoas. E eu quero dedicar esse momento da nossa entrevista, Farroco, para a gente falar um pouco mais do lado humano da TI, né? Que por trás da TI tem pessoas como você, né? Farroco, eu queria começar essa entrevista perguntando a você, dizendo assim, depois de tantos anos, né? Ou seja, mais de 30 anos de experiência que você tem liderando equipes, o que de fato é o mais importante no final, né? Ou seja, dessas histórias todas, né? Ou seja, o que você tem coletado de grandes aprendizados, de ensinamentos, né, que liderando pessoas na TI pode nos resultar? Renato, você sabe que, mais uma vez, obrigado pela generosidade das palavras, né? Merecido, mas assim, merecido. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho, e assim, isso é uma coisa que eu não fico confidencializando para ninguém, nem nada, mas assim, nas empresas que eu trabalhei, eu acho que quando eu saí, eu deixei um pouquinho de saudade, eu deixei amigos para trás. É verdade. E o fato de você deixar essa saudade positiva e deixar amigos para trás, que até hoje eu tenho um relacionamento com muitos deles, e muitos deles eu tenho orgulho de saber que hoje estão em posições bem melhores e maiores e diferentes da carreira, é que eu tive algum pequeno poder de contribuição para com essas pessoas. E a base disso tudo é o respeito, a base disso tudo é a transparência, e essa genuinidade do relacionamento, ela
ela acaba vencendo, vamos dizer assim, ela acaba transparecendo. Acho que todos nós, nas nossas vidas, acabamos, em algum momento da vida, fazendo um pequeno julgamento, se eu posso dizer dessa forma, entre entender quem é que está sendo sincero, honesto, transparente contigo, quem é que está te agregando valor e quem é mais passageiro, vamos dizer assim. Então, acho que o meu grande orgulho é poder ter tido uma pequena contribuição que seja na vida de cada uma dessas pessoas, né? E acho que esse é o maior e melhor legado que a gente pode deixar, de verdade. São as amizades, são as pessoas queridas, e é poder ter contribuído um pouquinho com a formação dessas pessoas, bem como contribuíram muito para a minha. Né? Eu não nasci nessa posição, né? Eu cheguei nela. Né? Hulk, invertendo um pouco essa reflexão, né? Ou seja, vamos falar um pouquinho das pessoas que te inspiraram, né? Ou seja, as pessoas às quais você inspirou, é o que você disse, elas estão agora, né? Ou seja, grandes profissionais, viraram CIOs, é verdade, né? Florescendo, né? E eu queria ouvir um pouco da sua história. Quem foram os seus grandes mentores ou as pessoas que, na sua jornada, te ajudaram, te inspiraram, né? E ajudaram a tornar o Farrouk essa pessoa maravilhosa que ela é, esse profissional super bem reconhecido? Renato, acho que, para falar a verdade, tudo começa em casa, né? Eu tive muita inspiração dos meus pais, dos meus tios, né? Que de verdade eram muito diversos. E eu acho que isso é que deu a beleza, né? Porque a diversidade, ela constrói, né? A diversidade, ela proporciona ângulos de visões completamente diferentes. Então, o meu pai era filho único, então não tive tios pro lado do meu pai. Mas a minha mãe, ela tinha 3 irmãos. Um deles era artista plástico, fazia desenhos a nanquim, ilustração de livros, etc. O outro era formado em educação física. Ele foi responsável pelo time de atletismo do Brasil em algumas Olimpíadas. E o outro era advogado. Então, assim, eram 3 personagens completamente distintos, diferentes em suas personalidades, propriamente dita, né, e em suas características. Então, começa daí, eu acho, uma grande inspiração para mim. Eu lembro que eu era pequeno, era mais jovem, me inspirava muito neles, né? Nos meus pais e nos meus tios, né? Que todos eles, aqui entre nós, eu os achava muito inteligentes, né? Eram destaques, cada qual na sua vertical e de atuação completamente diferente. Tive inspirações na minha vida escolar toda, né? Como eu sou mais maduro do que muita gente aqui, né? Eu me lembro que o professor era uma grande referência, né? O professor era uma referência de conhecimento. O professor era uma inspiração. Depois, na própria faculdade, né? Eu fiz a USP em São Carlos. Tinha muita gente brilhante, Renato. Tinha muita gente muito brilhante. Eu lembro que eu tive aula com a esposa o cara que se tornou o primeiro físico do mundo. E eu lembro que nós fizemos uma festa para homenageá-lo, né? E ele, muito assim, humilde, disse assim: eu acabei sendo o maior físico do mundo, ou o melhor físico do mundo, ou o primeiro do mundo, porque os outros não param de morrer. Ele falou: aí tinha que chegar a minha vez alguma hora, né? Mas pura modéstia dele, né? Então, assim, grande inspiração. Um gênio verdadeiro que fazia trabalhos para a NASA, para a CIA, governo americano, uma coisa impressionante. E no trabalho, eu também tive muitas pessoas que me inspiraram, sabe? Muitas pessoas. E o meu primeiro trabalho, que eu lembro, meu primeiro emprego, que foi no Lloyds Bank, eu tive alguns empregos antes, mas foram de mais curto prazo, né? Mas o Lloyds foi uma grande escola e lá tinham excelentes profissionais, excelentes. Eu me lembro que o Lloyds, naquela época, já usava o que depois veio a ser conhecido como ITIL e COBIT para todo mundo, nativamente no dia a dia. Então, assim, eu tive a sorte, né, de ter muitos bons profissionais comigo. Lembro que o meu primeiro chefe, né, um cara muito próximo de mim,
esse me inspirava muito, porque ele conseguia fazer com que o dia fosse divertido, prazeroso, e a gente ralava de trabalhar. A gente dava o couro lá, que nem diz, dava o sangue e se sentia bem, se sentia feliz, né? E hoje eu reconheço nele uma liderança, porque claramente ele conseguia tirar o melhor das pessoas num ambiente leve, né? Baita inspiração. Baita inspiração. Ou seja, reconhecer pessoas que hoje têm um pouquinho delas em nós, é gratificante. Muito. É muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. Farroco, você, para quem te conhece, sabe que você é uma pessoa muito família. Uhum. Né? Você é uma pessoa que valoriza não só as relações verdadeiras com bons amigos e as cultiva com muito cuidado, mas você é uma pessoa também que valoriza muito essa relação com o Guilherme, seu filho, com a esposa, né? Ou seja, com muito cuidado. Queria falar um pouquinho sobre isso, porque uma vez eu aprendi de um grande executivo, numa pergunta, quando nós estávamos num bate-papo, foi assim, como que você consegue dividir, né, o trabalho do pessoal? Eu falei assim, não tem divisão. Eu sou a mesma pessoa, claro, dentro de casa, fora, a mesma educação, conduta, né? Eu queria saber um pouco do meu amigo Farroco, né? Como que é essa relação da família, né? Como que você tem balanceado um pouco essa questão trabalho, família, educação, crescimento do filho e tudo mais? Nossa, eu não podia ter tido maior sorte na vida, né? Assim, a Rosália e o Guilherme são pessoas especiais para mim, né? Minha esposa e meu filho, além de tudo, eles são muito pacienciosos comigo, muito compreensivos, né? A nossa carreira é uma carreira bastante demandada, né? Eu me lembro quando eu era recém-casado, a gente era comumente acordado de madrugada para resolver bug de problema. Muitas vezes tinha que ir até o emprego de madrugada para resolver tal. Eu me lembro que a minha esposa brincou comigo, né? Falou, se eu soubesse que você ia ser acordado tanto de madrugada, eu casava com um médico, pelo menos ganha melhor, né? Ganha mais. Mas assim, sempre eles foram muito pacienciosos comigo. Devo muito a eles, a essa compreensão, a essa paciência. Quem nunca na TI teve que vir à noite? Quem nunca na TI trabalhou num carnaval porque era um período um pouco mais amplo para testes, para implementação de sistemas? Quem nunca virou muito final de semana? E se você não tiver essas pessoas que te amparem, que te suportem e que deem a tranquilidade de você poder ser um profissional pleno naquele momento que você está sendo profissional, que eles estão realmente compreendendo a situação. Então, assim, eu tive muita sorte, né, de ter essas pessoas que eu amo, que me cercam, né? E, em contrapartida, eu também procuro dar o meu melhor, né, o tempo todo o tempo. Procuro estar presente, ser presente e, pelo menos, transparecer o amor que eu sinto deles para eles também. Lindo, né? Lindo. Uma declaração de amor, viu, Farroco? Muito Mas bonito. eles merecem. Eles merecem, tenho certeza disso. Eu tive a oportunidade de conhecer a sua esposa. Verdade. Nós estávamos falando aqui do Guilherme, o quanto que seu menino é maravilhoso. Maravilhoso. Um garoto maravilhoso, de ouro. espetacular, Né? espetacular. E tem uma... Bem melhor do que eu. É a versão 2.0. Eu digo a mesma coisa do João, meu filho, e da Maria melhor. Também. Muito melhor. Que graça que nós temos, né, de Deus. Graças a Deus. Com tudo isso. Farroco, eu queria explorar um pouquinho com você para falar um pouco de propósito. Né? É uma palavra que a gente tem usado muito, né, nos diálogos, e eu queria combinar a palavra propósito com a questão do trabalho. Porque tem muita gente que vai estar nos assistindo, nos ouvindo, né, que tem buscado se inspirar com histórias, né? Eu queria aprofundar um pouco mais isso, ou seja, a importância do propósito naquilo que nós fazemos no trabalho, porque um trabalho que não tem o propósito de vida e que não te traz essa satisfação, né, essa alegria, me parece que hoje em dia, de fato, não faz muito sentido. E você tem muita experiência, muita rodagem para poder deixar um pouco dessa mensagem. Vamos dialogar um pouco sobre isso, Farroco? Sabe, Renato, eu não sei se é a melhor mensagem que eu vou passar aqui, mas o propósito até ele pode ser mais, entre aspas, mutável ou evolutivo ao longo da vida, mas
Agora, assim, eu tenho uma satisfação muito grande de entrar no que os americanos chamam lá do give it back. É você tentar devolver um pouco tudo que você aprendeu, tudo que você conquistou, né? Eu acho que o meu grande propósito agora é trabalhar muito mais para apoio, para suporte, para transformação, para melhoria, para deixar um legado muito mais bacana para quem vem atrás, né? Para quem as gerações que vão nos suceder, né? Eu tenho o meu grande propósito agora é fazer um trabalho que eu consiga cada vez mais formar mais pessoas, compartilhar conhecimento, poder ter um pouco de mentorização com pessoas. Isso me dá muito prazer. Isso me dá muito prazer. Conversar com pessoas mais jovens, eu tenho certeza que eu aprendo muito mais do que eu ensino, né? Mas o pouco que eu posso ensinar, o pouco que eu posso mentorar, isso tem sido um grande propósito para mim. Escolher o trabalho certo, e nós estamos nessa vida há mais de 30 anos, como você falou, é o que nos dá prazer. É o que nos dá prazer. E trabalhar no que a gente gosta faz com que o dia passe muito rápido. Passa muito rápido. Porque o que é bom, né, passa muito rápido. Se a gente não trabalhasse no que a gente gosta, os dias se arrastam, as horas se arrastam, ficam complicados, né? Eu estou muito feliz no que eu estou fazendo. Muito feliz. E estou tendo a oportunidade de trabalhar num lugar que eu sinto que eu posso contribuir, não só com a tecnologia, mas com a experiência que eu adquiri. Novas estratégias, mais inovação, tecnologia e muita qualidade. NetGlobe Streaming Events confere mais qualidade ao seu evento híbrido ou virtual com um time experiente na administração, captação e transmissão. Independentemente da área, nossa missão é sempre conectar as pessoas através da tecnologia e transformar experiências. E aí, vamos construir o futuro juntos? Paulo Farroco, eu queria agora tentar fazer um fechamento dessa nossa conversa, né? Tentando voltar no tempo, imaginando que alguém poderia falar para nós aos 17 anos de idade, Paulo Farroco com 17 anos de idade, Renato Batista com 17 anos de idade, e uma pessoa deixando uma mensagem para nós, né? Com 17 anos de idade, naquele momento que a gente estava ali, né? Será que vou? Será que não vou? Pô, será que isso vai dar certo? Não vai dar certo? Depois de termos vivido, né, mais de 30 anos desse tempo, né, o que poderíamos deixar de mensagem para um jovem que se encontra nessa situação e receber um feedback de carreira, de jornada do Paulo Farroco? Acho que se pudesse resumir numa frase só procura se arrepender do que você deixou de fazer, não do que você fez, né? Tanta coisa boa para fazer e às vezes nessa idade você tem tanta dúvida, tem tanta incerteza, tem tanto medo, tem tanto receio, você tem tantas coisas, até a sua própria aceitação, a aceitação dos demais. Quer dizer, depois com o tempo você vê que tudo isso era uma grande bobagem, né? Que você poderia ter sido feliz mais fácil, mais rápido, desde que você acreditasse em você mesmo, desde que você efetivamente se arrependesse mais tarde do que você fez e não do que você deixou de fazer. Quantas oportunidades uma pessoa com 17 anos de idade, como você está colocando a gente, deixa de ter por não experimentar, por não fazer, né? Então, obviamente, dentro do limite, né? Prove, teste, experimente, né? Faça isso e tire suas próprias conclusões, né? Essa fase é uma fase difícil mesmo, é uma fase muito difícil, que você tem todos esses problemas que eu falei, às vezes da própria aceitação, da aceitação de você como sociedade, da aceitação sua num grupo de amigos e a incerteza da faculdade, do que fazer, né? Então, assim, talvez um pouco mais de confiança, de ousadia, né? E tipicamente a gente mais se arrepende do que deixou de fazer do que fez. Tudo que você faz, mesmo que seja uma jornada não tão boa, você aprende alguma coisa. Não fazer é pior. E você que está aí, tem se inspirado
Olha, convido você a acessar a história na íntegra deste grande profissional, deste grande ser humano, para que você conheça um pouco da jornada do Paulo Farroco como pessoa, como profissional, e lá está narrado detalhadamente toda essa jornada. Tenha muita fé, tenha muita determinação e, sem dúvida alguma, assuma riscos para que você possa colher esses frutos lá na frente. Paulo Farroco, obrigado pela sua generosidade. Imagina, Renato. Desse nosso bate-papo, você contribuindo com essa nossa jornada. Imagina. São mais de 200 entrevistas, né, que a gente tem se dedicado para poder documentar um pouquinho da história desses grandes profissionais e pessoas que têm dedicado uma vida nesse setor maravilhoso, que mudou a minha vida, a vida da minha família, que mudou a sua vida. Verdade. E a vida da sua família. Obrigado pela sua generosidade. Imagina, mais uma vez sou eu que tenho que agradecer muito, é um prazer estar aqui, é uma honra ter sido chamado, uma honra estar com vocês. Assim, eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história, ainda mais em tão boa companhia, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Paulo Farroco, no nosso episódio do Entrevista 50 CIOs. Muito obrigado.